noite. Amém, que bom. Não vamos chamar as crianças, porque as crianças já estão lá na festa delas, né? Que bom. Glória a Deus. Estão ali desde 5 horas da tarde. Que maravilha. Eu tô com a minha garganta muito seca. Esses dias eu trabalhei assim, muito vento, eu peguei, minha garganta tá seca. Então assim, me perdoem já pela minha voz. Se eu estiver tossindo aqui, porque realmente minha garganta está ressecada. Até botei um copinho d'água aqui, botei aqui um spray, qualquer coisa a gente resolve, entendeu? Então, se os irmãos assim orarem por mim, será ótimo também para que a minha voz aguente aqui, a gente poder ouvir um pouco do que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite, para a gente refletir. É um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 2. Separa aí, a gente não vai ler agora, né? Estamos aí na série Cidadãos do Reino. E eu senti no coração de continuar enfatizando aí essa temática familiar, né? Na minha última mensagem, não sei quem acompanhou, o tema foi o usurpador. Veio um pouco dessa temática e eu senti de continuar trabalhando um pouco sobre isso. Então, se você não teve oportunidade, depois você pode ouvir lá no Spotify, lá nas mídias, né? Procura lá a mensagem. E para começar, então, eu queria que você pensasse. Pensa aí nesse momento rapidamente. Se você tivesse que dar as suas últimas palavras, um discurso final de vida, para o seu filho. Ah, não, mas eu não tenho filho, Henrique. Tá bom, mas imagina, talvez para uma pessoa que acabou de fazer o Enem e vai começar a trabalhar. Se você estivesse morrendo e tivesse que falar para ela umas últimas palavras, o que você diria de mais importante para essa pessoa? Captaram? O que é que você falaria para ela? Pensando sobre isso, a gente vai falar sobre esse tema nessa noite, lições para a vida. Então, vamos para a nossa leitura, 1 Reis, capítulo 2. Ai, valeu, Felipe, obrigado. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 46. A gente não vai ler todo o texto, né? São 46 versículos, mas a gente vai lendo aqui, eu vou falando os versículos, vocês vão pulando e a gente vai acompanhando a leitura. Então vamos começar do versículo 1 ao versículo 11. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa do teu irmão Abisalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom,
e em Jerusalém 33. Vamos para o versículo 26 agora. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai, e porque afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Vamos para o versículo 30. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não morrerei aqui. Benaia, não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E agora do versículo 36 em diante. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos. E trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Meus irmãos, várias histórias aqui de sangue, né? De mata ele, faz isso. Exatamente, Davi já estava velho, pronto para morrer. Nessas últimas palavras, ele praticamente vive mais alguns meses, pouco tempo. Sabe, né, quando você chega ali no final da vida, depois de tudo que você viveu, tudo que você passou de bom, de ruim, e você tem ali um momento para dizer coisas importantes. Além disso, esse também era um costume da época. O rei, aquele que governava, fazia discursos de transição de uma era para outra, para que marcasse aquele momento. Também de transferência ali de autoridade, né? Ele falando: agora este aqui é o meu sucessor. Então, quando um representante do Senhor estava prestes a morrer, esses discursos aconteciam. O que Davi diz a Salomão, em resumo aqui, é o quê? Obediência. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. É isso que ele exige. O que Davi também diz aqui para Salomão é: meu filho, resolve aí as coisas que ficaram meio mal resolvidas no meu reinado. Tem algumas pessoas aí, entendeu? Essa pessoa tu não confia não, entendeu? Simei, Joabe, mas esses aqui não, esses aqui, essas pessoas são boas, pode comer com eles. E ele começa a falar ali com Salomão.
Então, alguns personagens eu queria enfatizar novamente. A gente já veio no capítulo 1, na outra mensagem. Nessa eu queria enfatizar mais algumas pessoas. O rei Davi, já falamos. Salomão, aqui quando ele assume o reinado, ele possuía por volta dos 20 anos de idade. Né? Nessa fase aí dos 18, 19, 20 anos de idade. Assume esse trono às pressas, né? Para que o seu irmão Adonias não usurpasse ali o seu reino, o seu trono. Outra pessoa que aparece é Abiatar, esse sacerdote que se une a Adonias, assim como Joabe, o comandante do exército de Israel, também se junta a Adonias para tentarem ganhar esse trono de Salomão. Mas, né, Joabe já tinha aí, no seu histórico, derramado sangue de duas pessoas inocentes, Abner e Amasa, em tempos que Israel estava em paz. E ele, de uma maneira assim, desobediente, mata essas pessoas. Também aparece aqui Simei, esse benjamita, né, o homem do clã da família de Saul, que amaldiçoa o rei Davi durante a época que ele estava fugindo do seu outro filho, Absalão, que também queria pegar o seu trono. Então Simei vai até ele, fica ali amaldiçoando, acompanhando, jogando terra, jogando pedra. E Davi naquela época disse, cara, né, deixa para lá isso aí, foi benevolente com ele. Mas agora quando Salomão assumiu o trono, ele disse, não seja benevolente com ele, não confie nessa pessoa. Então que ele desça à sepultura, morto, com sangue. E uma coisa interessante a gente observar, 2 vezes o rei Davi fala para Salomão, nesse texto, no versículo 6, da seguinte forma, ele fala assim, para que ele agisse com prudência. O que isso quer dizer? Que ele agisse com sabedoria. Versículo 6, proceda com a sabedoria que você tem. Versículo 9, você, Salomão, é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Vejam, Salomão era um jovem com pouca idade, uma pessoa já, um homem ali, né, inexperiente, né, um jovem ali que estava assumindo o trono para governar, mas aos olhos do seu pai ele já era considerado um homem sábio. E ele ainda nem tinha passado pelo momento em que ele pede a Deus discernimento e recebe sabedoria e muitas outras coisas. Mas ele já era considerado um homem sábio para o seu pai. E ele diz, haja dessa forma, meu filho. 1 Reis 3:3 diz que no início do reinado de Salomão, ele amava o Senhor e andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Então ele estava como um filho obediente, seguindo, servindo. Mas para que o seu reinado começasse estabelecido com segurança, organizado, era necessário que acontecesse 4 mortes e uma expulsão, para que as coisas começassem bem. E é isso que começa a acontecer aqui no texto. A primeira morte é uma morte natural, a morte do rei Davi. Ok, ele estava velho e faleceu. A segunda morte é a de Adonias, o seu irmão. Ele tentou usurpar o trono, Davi foi benevolente com ele, e agora ele tentava subir novamente ao trono de uma outra forma. E ele é morto. A terceira morte é a de Joabe, esse comandante da tropa de Israel, onde Salomão exerce ali uma justiça tardia, porque ele já tinha que ter morrido antes, não morreu, e agora o Davi fala o quê? Agora ele tem que morrer, porque a justiça precisa ser feita, ele matou sangue inocente. E a quarta e última morte é a de Simei, pelo não cumprimento de sua palavra. Esse que estava amaldiçoando Davi, e aí agora Davi fala, cara, não seja benevolente com ele. E ele não cumpre a palavra, sai de Jerusalém e é morto. E aquele que foi expulso foi Abiatar, sacerdote que se uniu a Adonias para tentar roubar o trono. E ele é expulso do sacerdócio, se cumprindo a palavra do Senhor, de que seria expulso. Então, desta forma, meus irmãos, eu pensando em tudo isso, separei 3 lições que Deus colocou no meu coração para a gente pensar. 3 lições para a vida. A primeira delas, se você quiser anotar, quiser conversar essa semana nos núcleos, a primeira lição é, seja um exemplo a ser seguido. Versículo 2 e 4 fala isso, embora Davi tenha sido um mau pai. A gente falou sobre isso na outra mensagem. Davi foi um mau pai. Como a gente vê as revoltas dos filhos dele contra ele. Ele não apenas
sabia o que era melhor para os seus filhos, mas ele também, mesmo assim, vivia de uma maneira digna de ser seguida em seu reinado e principalmente no seu relacionamento com Deus. Ele poderia não ser um bom pai, mas isso ele tinha, um relacionamento com Deus verdadeiro. Mesmo com todas as falhas que teve, os pecados que cometeu, que conhecemos a história do rei Davi, ele sempre se voltava para Deus com arrependimento, com quebrantamento, mantendo um coração incorruptível. Ele não se corrompia com outros ídolos. Mesmo quando pecava, ele continuava sendo um exemplo de como se reerguer da escuridão do pecado. Como colocar o coração diante de Deus e receber essa misericórdia do Senhor. Não é um exemplo pelas atitudes erradas que ele fez, mas como ele tinha esse coração voltado para o Senhor. É isso que diz em 1 Samuel 13,14, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso, se tinha algo que ele podia passar para Salomão, que era a razão dele estar ali no reinado, que era o propósito da vida dele, ele expressa no seu último discurso, na sua última fala para o seu filho. E ele diz para Salomão: seja forte, seja homem, coragem para assumir algo grande. Tenha coragem para não ter medo diante das grandes responsabilidades que você vai ter agora. Ele devia obedecer ao Senhor e seguir a sua palavra, andar nos seus caminhos, nos seus preceitos, nos seus mandamentos. Havia uma condição aqui no pedido de Davi. Se ele obedecesse ao Senhor e seguisse de todo o coração, Deus o abençoaria e o faria prosperar em seu reinado. Veja, pode até parecer que é uma chave para a riqueza material. Se você fizer isso, então você vai receber isso. Não, a chave para o sucesso nesse mundo. Se você obedecer ao Senhor, então você vai ser próspero. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado. Entender que seguir ao Senhor e obedecer a Ele é incondicional, independe do que vier no futuro, se é algo bom ou ruim. Muitas vezes pode ser algo muito ruim, mas você vai estar com o Senhor. Mas pode ser algo muito bom. Vejam, nós, pais e mães, em geral, queremos o melhor para os nossos filhos, você concorda? Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Mas o que seria esse melhor? Estamos pensando aqui como cidadãos do reino de Deus. Pense com você, como eu perguntei no início aqui da mensagem, não sei se você já pensou. Se você fosse dar suas últimas palavras hoje, instruções para os seus filhos, o que você diria? Seria algo num tom positivo? Do tipo, minha filha, estude, cresça, se desenvolva, trabalhe, dê o seu máximo, batalhe pelas coisas da vida. Vivemos numa sociedade machista, se desenvolva, vença isso. Continue, não abaixe sua cabeça, guarde dinheiro para as emergências. Você pode precisar, perdoe sempre que puder. Ou as suas últimas palavras seriam um tom mais negativo. Meu filho, por favor, não se endivide. Cuidado com as promoções. Não utilize o cartão de crédito. Tenha cuidado. Pense bem antes de passar ele. Ele agora, meu filho, você encosta, ele passa. O negócio é mais rápido. Não dá nem para pensar na senha. Não seja mulherengo, fuja disso. Cuidado, meu filho. Os tipos de vício que existem nesse mundo são muitos vícios. Não se contamine com as más companhias. Seu pai está indo embora. Não seja ingrato. Eu sei que eu não fui um bom exemplo, meu filho. Será que seria num tom mais negativo? Eu acho que são últimas palavras até razoáveis, concordam? São coisas boas que a pessoa está falando. Ele fala para Salomão isso: seja forte, coragem. Vai lá, faz. Mas vejam, não é o que o rei Davi diz para o seu filho apenas. O que é que ele fala depois? Ele sabia o que havia de mais precioso. E ele fala o quê? Viva um relacionamento com Deus em obediência. Essa é a base de tudo para a sua vida. A maneira como você acredita em Deus
decidirá como será a sua vida no presente e no futuro. Amém? Davi sabia que Salomão andasse nos caminhos do Senhor. Se ele vivesse, ele teria grandes chances de fazer as melhores escolhas e caminhar em paz no seu reinado. E não é o que aconteceu? Um único rei ali que viveu em paz e não houve guerras durante o seu reinado. A única forma que ele poderia ser bem-sucedido, e ele foi também bem-sucedido. Essa é a essência para tudo nessa vida. Não tem como a gente fazer boas escolhas e viver em paz nessa vida afastado de Jesus. 1 Reis 4, 29 e 34 diz que Salomão, por conta do seu relacionamento com Deus e da sabedoria que recebeu do Senhor, veja lá, ele chegou a ser um escritor, compositor, músico, arquiteto, engenheiro, governador político, biólogo, topógrafo, filósofo e etc. Porque eu não fiquei querendo contar todas as coisas que ele era. Veja só, é bastante coisa, hein? Imagina aí, seu filho, ser isso tudo. Acho que nem dá tempo de fazer tanta faculdade nessa vida. Não dá tempo. Bote curso online aí que é mais rápido, 2 anos. Mas me desculpe ser pragmático aqui, meus irmãos. Do que adianta ser isso tudo nessa vida e no final morrer e ser lançado ao inferno? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que adianta se o seu filho vai ser um mega empresário, um médico famoso, uma advogada de sucesso, uma professora de nível internacional, um economista requisitado, um político, um governador, qualquer coisa que possa o definir nesse mundo, se no final de tudo isso o destino dele for um inferno? Se tem algo que buscarei com todas as forças, algo que eu buscarei com tudo que eu puder ser, é tentar ser um exemplo para os meus filhos. Quer dizer, desculpa, para minha filha, né? Já estou falando de filhos. Para minha filha. Amém? Amém? Meu Deus do céu. Batalhar para que ela seja, né, definida como filha de Deus. Para que ela siga o exemplo de Jesus Cristo, que é apenas através do meu exemplo. Seja no momento bom, seja no meu mau exemplo, mas que ela aprenda. Aprenda de um cristão verdadeiro, como viver nesse mundo. Um cristão que é cheio de falhas, mas é um cristão verdadeiro. Não é perfeito. Eu fiquei espantado esses dias, eu estava trabalhando, tinha um campeonato de surf, uma etapa regional em Itacoatiara, e tinha umas crianças ali na beira da vala, né, para podendo ter um risco de afogamento, e eu fui lá falar com elas. E aí, galerinha, tudo bem? Pô, vamos sair daqui, né? Chamei aquelas crianças. E aí o menino virou para mim e falou: qual é, guarda-vida? Eu sou filho do surfista fulano de tal. Aí eu me espantei, porque tipo assim, a criança tinha uns 8 anos. Eu fiquei mal, assim, na hora eu não esperei isso dele, né? E na hora eu fiquei assim, pô. E aí você ganha imunidade, né? Quando você é filho dele, não sei. Né? E eu sou filho de Deus, e aí? Né? Deu vontade de falar com a criança. Eu disse, não, vamos lá, tá bom, beleza, vai lá. Né? E eu fiquei pensando, pô, é o quê? Tô vendo aí, né? Então eu fiquei espantado, mas assim, não podemos esperar que nossos filhos sejam definidos por isso, mas por sermos filhos de Deus, por estarmos seguindo a Ele. A menos que não estejamos sendo um bom exemplo, precisamos que a gente possa caminhar, seguir, crer em Jesus, seguir o que Ele nos ordenou. Não tem como a gente chegar para o nosso filho e falar assim, meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu vivi isso na minha infância. Não tem como eu dizer, siga Jesus, meu filho, é a melhor coisa. Obedeça a Deus, mas você não faz isso. Vai lá na Igreja das Águas, é massa, vai ter um acampamento, pô, vai lá, meu filho, vai lá. Mas aí meu filho vai no acampamento, mas domingo eu vou no jogo do Flamengo. Né? Vai lá, isso é bom para você, mas fui lá, né? Falando de futebol, né?
Meu filho, torça pelo Flamengo, mas eu sou do Fogão, né? Sou do Botafogo. É uma boa instrução até, né? Talvez o filho vai ter menos sofrimento na vida. Mas beleza, né? Vamos continuar. Queremos que nossos filhos aprendam sobre o amor de Deus. Mas precisamos, então, demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão ao nosso entorno. Se queremos que os outros aprendam sobre compaixão de Jesus, então precisamos ser solidários. Precisamos agir. Se queremos que nossos filhos doem generosamente, que sejam generosos, então isso precisa partir de mim ser um bom administrador dos meus recursos. Dar o exemplo. Queremos que nossas filhas leiam a Bíblia, que estudem a palavra de Deus. Então nós mesmos precisamos ser o exemplo para começar a estudar nós mesmos. Agora, se você está me ouvindo e não é o pai e a mãe, é a condição de filho, então obedeça. Siga essa palavra, siga o Senhor. Confie, siga Jesus. Siga de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Quando se concede a Deus, a Jesus, o controle sobre sua vida, vem alegria, vem esperança, transformam a sua vida. Não se iludam. Não se iludam, pois esse mundo está perdido. No final da vida não tem mais como a gente mudar o passado. Acabou, já viveu. Não tem mais como voltar atrás. Não tem uma máquina do tempo. Mas você hoje ainda pode mudar o seu futuro. Se a partir de hoje você construir um exemplo para ser seguido, se a partir de hoje você começar a crer, nunca é tarde para começar, para recomeçar, quando você adquire uma nova cosmovisão, uma cosmovisão de cidadãos do reino de Deus, você ensinará tanto nos seus erros como nos seus acertos. Você seguirá de todo o seu coração, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! Podemos ter um novo momento de vida. Onde hoje em dia poderemos viver isso, aprender a viver dessa nova forma. Onde aprendemos a palavra de Deus profundamente, onde estudamos, onde somos edificados, onde iniciamos um discipulado. Onde, que é um processo essencial para a nossa vida, onde exercitamos o perdão, somos perdoados, nos relacionamos, entre milhões de outras coisas, onde caminhamos, se não aqui, na nossa família, na igreja, onde nós estamos, com os nossos irmãos. É aqui que a gente aprende. Por isso que um dos nossos compromissos aqui na Igreja das Águas é de compartilhar o evangelho, o verdadeiro evangelho, de ensinar, de pregar para a glória de Deus e para a transformação da nossa cidade. E essa transformação começa por mim, começa por você. Amém? Começa por nós. Já que eu falei de compromisso, outro compromisso da Igreja das Águas, o nosso compromisso é oferecer esse apoio inicial, um apoio espiritual, de acordo com as nossas possibilidades. Então, junte-se a nós, vamos caminhar juntos. A segunda lição para a vida, se você puder anotar, vamos continuar aqui. Honrem as suas palavras. Honrem as suas palavras e promessas perante os outros. Vocês já ouviram alguém dizer, olha, eu dou a minha palavra, pode contar comigo, beleza? Conta comigo, pode contar com a minha palavra. Isso é algo até que entrou um pouco em desuso. A gente ouve, né? Mas, de uma maneira geral, não parece mais ter crédito assim, não, conta com a minha palavra. Olha, infelizmente, eu já ouvi isso, pessoa falando também, me contaram, né? Até em entrevista de emprego, né? Infelizmente, se a pessoa ainda disse assim, não pode confiar em mim, eu sou evangélico, né? O cenário de falta de credibilidade pode até piorar, melhor não falar. É triste, mas cada caso é um caso, né? A gente tem a nossa própria vida, cada um convive da maneira como é, né? Porém, deveríamos minimamente manter isso, minimamente, entre os nossos familiares, principalmente os que moram conosco, e com os nossos irmãos, e com a nossa família da fé aqui, né?
minimamente manter a nossa palavra com essas pessoas. Veja, após as instruções finais de Davi e a morte dele, é hora de Salomão agir. Vamos lá, agora eu vou botar aí, puxar a manga, agora é a hora que eu vou. Na hora dele fazer o que ele tem que fazer como rei. Então Salomão diz para Adonias, o seu irmão, que tentou, subir o poder querendo roubar o trono dele, ele diz assim, se você se demonstrar ser uma pessoa confiável, tá tranquilo, não cairá nem um só fio da sua cabeça. Foi o que aconteceu. Ele se mostrou arrependido, Salomão perdoou. Tudo certo. Então ele manda Adonias para casa. Mas aí quando a gente chega no nosso texto, no versículo 15 do capítulo 2, a gente consegue observar que mesmo após ter recebido perdão, de Salomão ter sido misericordioso com ele, cumprido com a sua palavra, não matou Adonias, ele estava inconformado porque não era o rei. Ele queria ser rei. E aí ele pede a Abisag, a sunamita, por ser a mulher para ele, que era uma forma aí dele continuar desejando esse trono do rei, porque ela fazia parte do harém de Davi, do harém real dele. Dessa forma, mesmo tendo recebido misericórdia, Adonias desobedece, se mostrando alguém que não era confiável. Porque se ele consumisse dessa forma, ele poderia tentar novamente o trono. E Salomão, entendendo isso, disse, não, poxa, de novo? E aí ele acaba sendo morto. Da mesma forma Joabe, da mesma forma Simei, tem o mesmo destino, porque não souberam obedecer o que havia sido acordado. Homens que não honraram as suas palavras. O interessante é que na hora que o bicho pegou para o lado de Joabe, o que é que ele fez? Foi logo para a tenda do Senhor, se agarrou no altar. Já ficou naquilo, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai me matar aqui. Engraçado, porque é o que acontece, Na maioria das vezes nós buscamos a Deus nos piores momentos, nos mais tenebrosos, é que a gente lembra de Deus muitas vezes. Quando as coisas não vão bem, ou já nem tem muito mais coisa para fazer, para resolver, Meus irmãos, caminhar com o Senhor é algo constante. Andar nos seus caminhos, dia a dia. Obedecer sua palavra, sua vontade, seus desejos. Honrar os compromissos. Sejam homens, sejam mulheres de palavra. Que da sua boca não saia nada diferente de sim, sim, não, não. Meus irmãos, não sejam aquelas pessoas escorregadias. Integridade. Nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Que honra a sua palavra. Ele honra, ele pode parecer, às vezes pode parecer que tudo está dando errado. Que você realmente tem sido fiel. Mas está tudo dando errado. Está vendo? Sendo fiel, Senhor, mas está tudo dando errado. Porque você está fazendo o que é certo diante das pessoas, diante do mundo. O imposto é alto, mas você está lá. Mas, meu irmão, faça mesmo, pela fé, confie no Senhor. Creia. E aí você vai ver que Ele vai direcionar você da melhor forma. É por isso que o autor de 1 Reis salienta isso constantemente, mostrando que o cumprimento de promessas que Deus fazia, eles se cumpriam, a sua palavra se cumpria, como era o caso de Abiatar. Já tinha sido dito há muito tempo que toda a família de Eli, os descendentes de Eli, seriam expulsos do sacerdócio, mas Abiatar não tinha sido expulso. E aqui acontece mais uma vez que a palavra do Senhor se cumpre. Ela pode tardar, mas ela não falha. Agora imaginem se tivéssemos um Deus duvidoso. Um Deus que fala, mas não honra a sua palavra. Que promete, mas não cumpre. Te enganou. Que é mentiroso. Um Deus que não pudéssemos contar. Veja, a pior coisa para acontecer, para ferir a Deus, é você chamar Ele de mentiroso. Se tudo isso acontecesse, tivéssemos um Deus que a gente não pudesse confiar, vamos fechar aqui a Bíblia e ir embora. Nada disso aqui vale. Mas, pelo contrário, nós temos um Deus que não só cumpre a sua palavra, mas nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos.
Foi isso que ele fez para Salomão. Ele passa o Antigo Testamento todo dizendo que enviaria o Messias, o Salvador do mundo, que redimiria, uma vez por todas, o pecado do mundo. E o que aconteceu? Isso se cumpriu? Nasceu em Belém o Salvador. Nasceu, isso é Jesus Cristo, o Messias, ele veio. A promessa de Deus foi cumprida. Amém? Ele honrou a sua palavra, ele continua até hoje. Hoje nós temos salvação em Jesus. Todos que confiarem nele pela fé podem ter certeza que receberão a vida eterna. Passarão da morte para a vida, receberão uma nova vida. Nós ainda criminosos, Deus nos amou, cometendo crimes perante Deus, em rebelião, em rebeldia. Ele nos amou enviando o seu Filho. Ele morre. E o que é que ele fala? Que em 3 dias ele ressuscitaria. E ele não ressuscitou? E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele continua cumprindo a sua palavra. É nesse Deus que eu quero confiar a minha vida. Um Deus que honra. A tumba está vazia. Ele está vivo. E meus irmãos, se ele honra a sua palavra, e ele está vivo, e ele diz que voltará, ele voltará. Pode crer nisso, confie. Pode estar até difícil a sua vida, mas ele voltará. E isso nos dá esperança. Essa palavra é digna de confiança, diz em 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! E é baseado na fidelidade desse Deus que não pode ir contra si mesmo, de um Deus que não é homem para que minta, e que todas as suas palavras se cumprem, se cumprirão, que a gente pode crer que ele voltará. Amém. Então, pensando nisso, eu tenho 2 perguntas para você, meu irmão. E a primeira delas é: você já confiou em Jesus? Eu estava na praia falando com 2 meninos ontem, e aí eu perguntei para eles falando de igreja, e eu falei: quando você chegar no céu, Deus vai te fazer uma pergunta. Aí eles: qual pergunta? Aí eu falei: o que você fez com meu filho Jesus? Aí eles: eu fui na igreja. Eu disse: não, a pergunta não é essa. Você pode ir todos os cultos, na missa, mas não é essa a pergunta. A pergunta é: o que você fez com meu filho Jesus? Aí eles: o que eu fiz com Jesus? Porque Jesus é um cara bom. Eu disse: não é essa a resposta. Sabe, o que eu fiz com Jesus? Eu criei. Ele é meu Senhor, é meu Salvador. Eu creio na sua morte, na sua ressurreição. No Filho de Deus eu caminhei, eu segui, eu obedeci. Isso é o que importa. Você já fez isso? E a segunda pergunta que eu quero te falar é: a sua palavra, ela é confiável? As pessoas podem confiar em você? Você é um homem de palavra ou é uma mulher de palavra? Que cumpre, que honra? Meus irmãos, se as suas palavras não são cumpridas, se você falha constantemente, as pessoas vão começar a dizer: cuidado, hein? Ela falou, mas não vale R$1. Meu Deus, se falar isso de mim, eu morro. Por quê? De que vale você ter uma pessoa que você não pode confiar nada? Você até pode falhar, mas a falha constantemente, a pessoa não acredita mais em você. Precisamos entender um parênteses aqui, para a gente continuar prosseguindo. No Antigo Testamento fala, Deuteronômio 23, de 21 a 22, a respeito do voto, né? Quando fizeres um voto ao Senhor, cumpra. Os votos a Deus eram feitos com frequência no Antigo Testamento. As pessoas faziam votos para Deus. Um texto famoso é Eclesiastes 5:5, que diz: é melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Porém, meus irmãos, no Novo Testamento tudo muda. Jesus ensina a não fazermos juramentos, promessas, nem qualquer tipo de voto a Deus. De forma alguma, tudo que precisamos dele, nós já recebemos ao crer em Jesus. E ainda mais, tudo que precisarmos, ele nos dá de graça. Eu não preciso fazer uma barganha com Deus. Tu me dá isso, eu te dou isso. Fechou o trato? De acordo com Mateus 5,33,
ele diz, 37, não jurem de forma alguma, pois você não pode tornar nem branco ou preto os cabelos da sua cabeça. Seja o seu sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Então vocês já imaginaram? Imagina Deus com um smartphone novo, lá o bloco de notas, e ele tem o seu nome. Ele tem lá, Henrique, 2 promessas. Essa aqui ele não me pagou muito bem não, pagou mais ou menos. E essa aqui ele está querendo mudar essa promessa. Pô, mas mudar a promessa de novo? E aí ele tem lá ó, as promessas de cada um, e ele está controlando. Esse aqui não, aí não. Essa promessa aqui do Gustavo é boa, porque é difícil, vou conceder a ele uma graça logo para, né? Essa aqui eu quero ver ele, ver se ele faz. Quero ver se ele consegue cumprir essa. Meus irmãos, isso não funciona assim, meus irmãos. Não é isso. A palavra diz, peça lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que bate, a porta é aberta. E todo aquele que procura, acha, de graça. Tudo que pedimos em nome de Jesus, a Deus, Ele ouve a nossa oração. A resposta vai vir. Qual é a resposta? Eu não sei, mas ela vai vir. Precisamos pensar sobre isso. Mas voltando aqui nos nossos relacionamentos horizontais, agora vamos pensar nos relacionamentos horizontais. Constantemente fazemos acordos, votos, promessas, juramentos uns com os outros, né? E é sobre isso que eu estou falando nessa segunda lição. Cumprimos as promessas que fazemos com as pessoas. Pais, mães, cumprimos os nossos acordos com os nossos filhos. Filhos, cumprimos aquilo que falamos para nossos pais. Não, pai, vou sair com fulano de tal, fulano de tal. Foi para outro lugar. Não, pai, está tudo certo, vai viajar, beleza. Pegou o carro escondido. Sabe, cumprimos nossos acordos. Eu posso confiar em você? Você pode confiar em mim? Meus irmãos, às vezes a desobediência, o não cumprimento de uma palavra, pode nos levar à morte. A gente viu isso no texto. Como foi o caso de Simei, de Joabe. Por isso, cuidado. Cuidado que possamos ser sábios e agir com temor ao Senhor. E a terceira e última lição para a nossa vida é: seja misericordioso. Anota aí, tolerante com os outros e principalmente com os da família. Meus irmãos, se teve uma coisa que Salomão fez aqui, no início do seu reinado, foi tolerar. Ser benevolente, ele foi. Agir ali com misericórdia, né? Adonias ali, ele relevou, perdoou. Sacerdote Abiatar, ele expulsou, não matou o sacerdote. Aí chega Simei, que o pai dele, Davi, fala o quê? Mata Simei. Aí Salomão, não, pois, fazer um acordo com ele. Simei, fica em Jerusalém e tu fica vivo. Aí ele disse, gostei, fechou, fechamos um acordo, vou ficar em Jerusalém, está tudo certo. Versículo 8, Davi havia sido misericordioso com ele. Verdade. Mas agora, o que é que ele falou? Salomão não considera ele inocente. Salomão, não, vou fazer isso. Aí foi lá e fez. Ele ficou lá. Ficou em Jerusalém. Por que ele ficou em Jerusalém? Não podia passar pelo Vale do Cedron. Por quê? Porque do outro lado existia a tribo de Benjamim. E pessoas ali que se envolveram com Saul estavam lá. Ele poderia fazer uma rebelião. Tentar, então, poderia não se tornar uma pessoa confiável. Então ele disse, não, fica aqui, que aqui é confiável. Se você sair daqui, eu não sei se eu posso confiar em você. Então, Salomão, ele perdoa, ele dá ali, ele é benevolente com Simei, mas ele estabelece limites, condições para que ele permanecesse com vida. Mas aí, ele foge, vai lá atrás dos escravos. Salomão não sabe se ele fez alguma aliança, desconfia dele por outros motivos, mas desobedeceu a palavra, não cumpriu com a sua palavra, e aí ele é morto. A lógica do perdão, da misericórdia, do evangelho, ela é o oposto. É contrária ao senso de justiça, muitas vezes, de direitos do nosso mundo. Ela vai de encontro. Quando agimos para o outro de uma maneira diferente do que seria esperado, de que pagar o mal com o mal, ou de pagar pior. Quando mudamos isso,
e agimos com misericórdia, com perdão, nós quebramos a corrente, nós mudamos. Lá em Lucas 6, 29 e 36 diz, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Perdoar como fomos perdoados é muito difícil, é verdade. Mas o perdão deve estar sempre sendo praticado na nossa família. Precisamos exercer, não só na nossa família do sangue, mas na nossa família da fé, principalmente. Estamos nos relacionando e temos conflitos. Não hajam com sede de vingança, de justiça, mas ignorem. Resolva a questão. Antes de ignorar, de fazer, tente resolver de todas as formas. Chama uma pessoa, chame outra, fala lá, fala com a pessoa. Mas, não, eu não quero, você perdoa, estabelece limites, condições. Perdoei, mas isso aqui, as minhas condições são essas, que vamos caminhar dessa forma agora, para ver se funciona. Né? Vamos caminhar diferente. Haja com sabedoria. Nós, da mesma forma, merecíamos a ira de Deus. Nós merecemos a ira por constantemente estarmos o quê? Falhando contra Deus, pecando. Imagine se Deus nos devolvesse da mesma forma. O que merecemos de verdade, né? Mas recebemos o amor de Deus. Aleluia. Deus, Ele é tão compassivo. Jesus, Ele é benigno, nos dá o exemplo a ser seguido. Mas, claro, com limites. A pior coisa que pode existir é filho contra pai. É triste. Pais contra filho. Irmão contra irmão. Cônjuge contra cônjuge. Uma briga constante. Conflito, mágoa, sem perdão. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos dá o perdão que vem dEle. E as coisas podem ser novas novamente. As coisas podem mudar. É uma tristeza você estar sozinho nesse mundo, viver sozinho nesse mundo não é fácil. Por isso que Romanos 12, 18 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Na linguagem do cotidiano não seja barraqueira, não seja encrenqueiro, entendeu? Não seja hipersensível, fala Deus, entendeu? Não seja hipersensível, entendeu? Toda hora você fica magoado, né? Vamos lá, vamos. Já está tão difícil, vamos abstrair um pouco, né? Tocar o barco, respirar, né? Dar um passo. Andar como Jesus, manso, humilde de coração. Essa semana, em minha devocional, eu até compartilhei com o pessoal do núcleo. Eu vi uma frase que mexeu comigo, que ela diz, né, ao viver como Jesus, as pessoas são atraídas para Jesus através de você. Viver como Jesus. As pessoas são atraídas para Ele através da sua vida. Esse é o nosso foco. Eles podem até não gostar de quem você é, não curtir o que você curte ou concordar com o que você acredita, mas não serão capazes de encontrar uma razão lógica para o que odiá-lo se você vive ou tenta cada vez mais ter uma vida centrada em viver e amar da maneira como Jesus fez. Então, como temos visto hoje em dia, pais, filhos, irmãos em Cristo, que não conseguem se dar bem, resolver os conflitos, abertamente chegar a falar, ser verdadeiro, ser transparente, muitas vezes, com sabedoria, né? A falta de perdão e a rejeição, principalmente, é uma das causas maiores de suicídio. A pessoa que se sente rejeitada. Então, pensando nisso, eu queria lançar um desafio para a semana. Então, anota aí.
Faça algo de bom para alguém que não merece. Faça algo de bom. E essa hora é a hora que você fala assim, poxa, podia ter estado fora desse culto agora. Eita, deu um pause no Spotify agora. Eita, não ouvi. Né? Faça alguma coisa boa para alguém que não merece. Ou busque aquela pessoa que precisa ser perdoada. Ou, eu sei que você pensou em uma pessoa aí na sua cabeça, eu sei. Veio aquela pessoa, olha, não sou eu, é Deus que está falando. Espírito Santo de Deus está falando com você. Ou crie uma oportunidade para que essa pessoa peça perdão. Vá atrás dela. Assim como a gente viu hoje, Salomão, assim como Jesus fez conosco, sejamos misericordiosos, pacificadores, vamos perdoar, vamos pensar. Quem tem ouvidos, ouça. E felizes seremos se praticarmos isso, amém? E depois que você fizer isso, compartilhe essa experiência. Compartilha lá com o núcleo, fala como foi, para a gente também ser edificado e ser encorajado a fazer. Pode ser que não seja boa a experiência, mas a gente vai aprender alguma coisa. Pode ser que seja boa. E então vai ser muito bom e a gente vai ser edificado juntos. Amém? 3 lições para a vida. Ser um exemplo a ser seguido, honrar suas palavras e promessas perante os outros e ser misericordiosos e tolerantes com todos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos. Essa é a tua palavra. Fala aos nossos corações. Senhor, são tantas coisas, nós não somos capazes de viver assim. Senhor, eu não sou capaz de viver dessa forma. Eu desejo, do fundo do meu coração, me ajuda na minha fraqueza. Enche-me, Espírito Santo. Faz isso na vida dos meus irmãos. Faz isso na Igreja das Águas. Faz isso nas nossas vidas. Na vida de cada filho aqui. Filha. Na vida de cada pai, de cada mãe, de cada cônjuge. Faz isso, nos ajuda a começar um novo momento, confiando no Senhor, um novo exemplo de vida. Nos ajuda a honrar as nossas palavras, a sermos pessoas confiáveis, em que as pessoas podem revelar aquilo que está no seu coração, confessar conosco, conversar conosco, coisas profundas, porque confiam em nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser misericordiosos, a perdoar, Senhor. Muitas vezes até conseguimos perdoar, mas não conseguimos aceitar ou receber o perdão que alguém deu a nós. Não aceito. Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Que possamos viver, praticar isso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus que a gente ora. Amém.